Hã? Já não está ouvindo. Isso aqui são perguntas que eles já fizeram? Algumas foram. Fizeram por onde mesmo? A gente colocou aí, pelo box do Instagram. Pelo box do Instagram. Bom dia a todos. Tá? É uma satisfação muito grande estar com vocês mais uma vez para fazer esclarecimentos sobre as resoluções que entraram em vigor agora recentemente. Hoje nós vamos esclarecer alguns pontos sobre a resolução da ADAPE, que é a resolução 701, tá? Então foi uma atualização, tá, de uma resolução já existente e que entrou em vigor agora no último mês de junho. Tá? E algumas pessoas estão tendo dúvidas em relação ao que é a DAP, né, como ela funciona, quem é que tem que realizar essa DAP. E isso nos foi passado por alguns farmacêuticos quando colocamos à disposição de todos no box, tá, do Instagram, e que alguns até já fizeram algumas perguntas. Tá? Além da DAP, nós vamos também fazer algumas considerações em relação à justificativa, à declaração de ausência, tá? Porque as pessoas também estão tendo bastante dúvidas em relação a isso, ok? Então, estaremos aqui mais uma vez com a gerente de fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Pará, a Jaqueline Rodrigues, tá? E já agradeço pela disponibilidade em nos atender mais essa vez. E passo a palavra para a Jaqueline para suas primeiras considerações. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia a todos que estão aí do outro lado da tela, nos assistindo. Hoje eu quero começar essa live com a frase que vocês vão me escutar falando algumas vezes, né? E se receberem um e-mail meu, vocês vão ler sempre esta frase. Lá embaixo, onde eu assino, vai estar escrito: orgulho de ser farmacêutica. Roda a foto aí, Ju, por favor. E agora, quero perguntar para você que está aí do outro lado da tela, nos assistindo, né? Perguntar para o seu coração aí, qual a sua missão? Qual a sua missão enquanto farmacêutico? Você pode ser indispensável no estabelecimento de saúde? Essa foto aí dessa passeata, eu acho que ela aconteceu no ano de 2000 ou foi no ano de 2001, a gente não recorda bem a data certa. E nela tem aí a foto dos farmacêuticos, não sei se vocês vão conseguir me ver aí, tá? Tem um círculozinho bem discreto me mostrando. E nas blusas de cada farmacêutico está escrito essa frase, né, orgulho de ser farmacêutico, que foi cunhada por alguém que estava junto da gente na organização. E
nas frases que estão aí aparecendo na foto, tem medicamento cura, mas sem orientação pode matar. Quem é contra o farmacêutico é contra a saúde da população. Genéricos, farmacêuticos e população. A união por uma saúde pública melhor. Né? Então, são dizeres que representam a nossa missão. Né? É isso, pessoal. Desejo voto de sucesso para todos nós, farmacêuticos, profissionais da saúde. E quando eu desejo isso, eu desejo de coração, porque sei que o sucesso do farmacêutico é sinônimo de mais saúde para o mundo. Muito bom, Jaqueline. Muito obrigada pelas suas palavras, tá? E quero esclarecer também a todos que os nossos esclarecimentos vão ter 40 minutos, né, tempo, e após os 40 minutos nós vamos responder as perguntas daqueles que ainda tenham dúvida, ok? Então, Jaqueline, eu gostaria que você esclarecesse para nossos colegas o que é a DAP. Bom, Como gente, a DAP funciona? Tá. Então, a DAP é uma declaração de atividade profissional, um documento que deve ser emitido por farmacêutico substituto, ou temporário, ou eventual. É o farmacêutico que vai ingressar no serviço lá de assistência farmacêutica, né? Então, por farmacêutico substituto regularmente inscrito no CRF Pará. Então, assim, precisa estar com a sua inscrição em dias, né? Para que assuma a responsabilidade de farmacêutico. Este documento, ele deve ser utilizado em estabelecimentos regulares e nos quais estejam previamente declarados para o CRF Pará os horários de responsabilidade técnica do farmacêutico a ser substituído. E o que são estabelecimentos regulares, né? Estabelecimentos regulares são aqueles que cumprem com a obrigatoriedade da presença integral do farmacêutico no estabelecimento, conforme prevê a Lei 13.021, né, que veio e reforçou também o artigo 15 da Lei 5.991. Né? E, continuando a responder, né, como que a DAP funciona, né? A empresa ou estabelecimento que necessitar de responsabilidade de forma eventual ou por tempo limitado, bem como para desenvolver atividades em sistema de escalas, folgas, plantões ou outras necessidades de ausência, afastamento ou impedimento temporário, ou imprevisto do farmacêutico responsável técnico ou substituto, desde que por até 30 dias, poderá disponibilizá-la mediante o farmacêutico substituto que vai providenciar a emissão da DAP. Né? Existem 3 tipos de DAP lá no CRF em Casa quando vocês entrarem. Tá? O primeiro tipo é a DAP para permuta de horário, né? Exclusivamente no mesmo estabelecimento, né? Usada entre os farmacêuticos responsáveis técnicos do mesmo estabelecimento para fazer permuta, troca de horários em um dia ou período específico. Né? Ela deve ser formalizada e protocolada pelo farmacêutico ingressante, né, que aceitou fazer a troca de forma excepcional do horário naquele período específico. A DAP para substituição temporária. Aí a gente usa ela para os farmacêuticos que são conhecidos, né, por nós como plantonistas, feristas, né, para substituição de diretor ou assistente técnico em razão de eventuais afastamentos ou impedimentos temporários, como férias, licenças específicas, licenças trabalhistas, educação continuada, licença maternidade, ausências temporárias por doença ou motivos pessoais,
realização de cursos, participação em congressos, situações de urgência e emergência, dentre outros, né? Limitados, gente, sempre, qualquer DAP é limitada a 30 dias, tá? E o terceiro tipo de DAP é DAP para situações de escala folga. Farmacêutico que desenvolve suas atividades em decorrência de escalas, folgas, né? E em estabelecimentos regularmente registrados no CRF Pará, e assim, ou seja, são que têm a definição de horários, dias de assistência, forma de execução dessa assistência farmacêutica lá no estabelecimento. Então, são aqueles farmacêuticos que já fazem a sua rotatividade normal ali dentro do estabelecimento. Muito bons os esclarecimentos, Jaqueline, e eu só quero reforçar para vocês, né, o que a própria Jaqueline já falou, né, e que vocês entendam que a DAP não pode ser feita em casos de afastamento definitivo, tá? Ou seja, baixa de responsabilidade técnica, tá? Então, é apenas para afastamentos temporários que sejam de até 30 dias, tá? Inclusive férias, porque muitas pessoas têm essa dúvida também. Mas o farmacêutico tirou férias, a empresa precisa contratar alguém? Sim, tá? Então, ela precisa, durante esses 30 dias, estar com sua assistência farmacêutica, tá, disponível à população. Tá? Então, em caso de férias, precisa sim contratar e pode ser através da DAP, tá? Dessa declaração de atividade profissional. Tá? Uma coisa que também é muito importante é que essa DAP ela precisa estar exposta junto com a CR, porque o farmacêutico fiscal, ao inspecionar o estabelecimento, ele precisa estar ali em mãos com todos os documentos para checar em relação àquele horário, aquele farmacêutico que está ali presente naquele momento, tá? E a outra coisa que é muito importante e que a Jaqueline falou, e vamos ressaltar que só quem pode fazer DAP é aquele estabelecimento que seja regular. Ou seja, os estabelecimentos irregulares não podem lançar mão desse documento. Ok? Então, Jaqueline, mas já foi muito bem explicado o que é a DAP, né, quando ela deve ser utilizada, mas como é que as pessoas podem fazer esse procedimento? O procedimento da DAP, né? Ju, você pode, por favor, colocar aquela tela que vai apresentar aonde os farmacêuticos podem fazer a DAP? Então, tá. A DAP, você pode fazer... Você pode não, você deve fazer, você que vai assumir a responsabilidade técnica, substituindo o colega farmacêutico, pelo CRF em casa, no menu Serviços, deve estar aparecendo aí na lateral, Declaração de Atividade Profissional. Quando você clicar em menu Serviços, vai aparecer alguns tópicos, lá embaixo, o último é Declaração de Atividade Profissional, né? Então, o farmacêutico ingressante, que é o farmacêutico que vai lá, está assumindo a responsabilidade em substituição ao colega que saiu, que está ausente, né? Ele vai anexar o documento comprobatório de vínculo ou contrato de trabalho com a empresa ou estabelecimento, permitindo, assim, que o CRF tenha acesso online aos documentos e os arquive no histórico do estabelecimento. A DAP protocolada, ela deverá ser impressa em 2 vias, tá? Sendo estas vias uma do farmacêutico, que está assumindo a responsabilidade, a outra do estabelecimento. E como a própria doutora Mônica já expôs aí,
A DAP ela precisa estar exposta em local visível ao público e de fácil acesso para o farmacêutico fiscal, tá? Juntamente ao lado ali da certidão de regularidade e da escala de trabalho dos profissionais atualizada. Então, a escala de trabalho, a certidão de regularidade e a DAP, quando assim for necessário, né? Quando assim for de uso necessário e que, no caso, é obrigatório também. Então, a partir do momento que você clica lá em serviços e aparece o tópico lá, declaração de atividade profissional lá embaixo, vai aparecer essa primeira tela aí, que deve estar aparecendo aí para vocês, né? Então, você vai escolher lá qual a razão social, qual a empresa para a qual você vai prestar assistência farmacêutica, vai fazer a substituição lá do colega. Já vai estar aparecendo o seu nome. Na data de contrato, você vai colocar a data do início da sua atividade de substituição. Se for, por exemplo, amanhã, que você vai começar a sua substituição, você digita lá na data de contrato, 20 de agosto de 2021. E aí, se vai ficar lá 30 dias, então, vai até, eu acho que o dia 19 de setembro de 2021. Esse 19 de setembro de 2021 seria a data de vencimento do contrato. Após você digitar, né, essa informação da data do início, que é a data de contrato, e a data final, você vai escolher os dias da sua responsabilidade técnica lá no estabelecimento, né? Qual os dias da semana, qual o horário, se essa é a segunda ou se é só terça, ou se são todos os dias, né? Normalmente quem vai tirar férias tira ali todos os dias, mas quem está tirando folga de alguém é um dia na semana, um horário específico. Então, isso tudo vocês registram aí na DAP. E logo aí, a próxima tela, por favor, Ju. Aí logo embaixo, vocês girando o mouse, né, baixando um pouquinho mais a tela, vai aparecer lá quais são os tipos de documentos que vocês precisam anexar para fazer a emissão dessa DAP, né? E aí ele diz lá os tipos, ele aparece lá escrito conforme está aí na tela para vocês. E tem um espaço dessa segunda setinha aqui embaixo, que é selecione. Então, ali você vai selecionar o documento que já deve estar, né, no computador salvo. Então, vai lá, seleciona no computador, anexa o documento aí na página mesmo do CRF em Casa, da DAP, né? Salva o protocolo. Em seguida, vai aparecer lá assinar, né? Assinar documento. Clica em assinar, em seguida ele já vai aparecer a próxima tela, por favor, Ju, que é onde vai aparecer o número do protocolo da sua DAP. Esse número do protocolo é importante que seja informado para o farmacêutico fiscal. E de posse disso, você vai fazer o que eu falei anteriormente, né? Que é imprimir em 2 vias, uma vai ficar lá no estabelecimento, de fácil acesso para todos, e a outra com o farmacêutico que está assumindo a responsabilidade técnica, né? Pode também dar uma via para quem estiver ausente, né? Mas é isso. Creio que eu respondi bem, né, eu acho. Exato. E eu quero ressaltar, né, para todos, né, a importância de poder fazer, né, esse procedimento via o CRF em Casa, né? Então, é mais uma facilidade que se tem em não precisar estar se deslocando ao conselho para dar entrada, né, em todos os documentos, né? Então, a DAP é um dos documentos que pode, sim, ser feita através do CRF em Casa. E eu gostaria também de informar que, além do CRF em Casa, ela pode ser feita na própria farmácia, ou melhor, no próprio estabelecimento, ali na hora da fiscalização. Por quê?
Algumas vezes, a substituição ali do farmacêutico, daquele horário determinado, se dá numa urgência, numa emergência, né, em que aquele farmacêutico que deveria estar presente naquele horário, né, teve uma intercorrência e quando o farmacêutico fiscal, ao adentrar o estabelecimento, está um outro farmacêutico, tá, substituindo aquele que está na CR. Então, nesse momento, a DAP pode ser feita ali, naquele momento, tá, o farmacêutico que está substituindo, e até ser entregue ao fiscal, ou também, naquele mesmo momento, ser feito pelo CRF em casa, tá, de forma que é mais uma facilidade, porque a função, ou melhor, a intenção da Lei 13.021 é que tenha o farmacêutico durante todo o período de funcionamento dos estabelecimentos, ou seja, que se tenha uma assistência farmacêutica. Então, se por algum motivo o farmacêutico não pôde, o farmacêutico registrado, cadastrado na CR não pôde estar ali naquele momento, mas tem um outro que está ali prestando assistência, tá? Então, pode ser feita a DAP naquele momento e ser enviada para o CRF, tá? Então, é mais uma facilidade. Alguma coisa a acrescentar, Jaqueline? Na verdade, assim, né? Você falou assim, pode entregar para o farmacêutico fiscal. Na verdade, como já é feito pelo CRF em casa, né, com o protocolo, não vai ser necessário entregar uma via para o fiscal, porque já vai chegar automaticamente para o conselho. O que você vai precisar fazer ali é dar o número do protocolo que vai aparecer lá na DAP quando você terminar de preencher os dados, né? Aí entrega forma o número do protocolo que o fiscal ele vai anotar lá no termo de inspeção o número do seu protocolo da DAP. Uma das perguntas que chegou... E aí, desculpa, doutora Mônica, que assim, que é justamente a facilidade que o Conselho já está dando, né, para os farmacêuticos, o fato de você não precisar entregar documento e protocolar no Conselho, né, já é tudo ali pelo CRF em casa, ali já resolve tudo, né, e evita ter que transitar para o Conselho e tá andando com papel para o Conselho também, tá bom? Então, é essa facilidade que a gente está colocando para vocês. Uhum. Mas, assim, eu só acrescento que, às vezes, tem algumas localidades onde a internet, às vezes, é ruim, a internet, às vezes, tem muitas queixas, né? Já o Pará é um estado muito grande, e, às vezes, tem queixas das pessoas que, naqueles determinados locais, a internet, eles não conseguem um acesso, né? Mas aí tem essa outra possibilidade de que não seria tão correto, mas o fiscal pode, sim, trazer até, porque isso também consta na resolução, né? Mas você foi além, doutora Mônica, pensou no pessoal lá, realmente, que também, às vezes, tem essas situações. Foi exato, além. Exato. Tá? Então, uma das perguntas que nos chegou e que precisa de esclarecimento é que um farmacêutico, tá? Essa foi do Instagram, né? Não foi as perguntas que chegaram agora durante a nossa live. Pergunta assim, pode fazer DAP e tirar serviço no mesmo horário que presta assistência em outra firma? Tá? Não, gente,
O farmacêutico que assumir a responsabilidade técnica não poderá exercer em horário conflitante, em horário que ele já tenha uma declarada ao CRF Pará que faz atividade em outro local, tá? E se isso for detectado, o farmacêutico poderá ser penalizado em processo ético, disciplinar e demais combinações legais. Então, assim, não façam isso. E vocês estariam contrariando o código de ética, né? A sua ética profissional. É importante, inclusive, aqui falar que todas as atividades profissionais dos farmacêuticos precisam ser declaradas ao conselho. Eu trabalho numa farmácia privada e numa farmácia pública que ainda não tem certidão de regularidade técnica. Não tem problema, o estabelecimento lá não tem certidão de regularidade técnica, mas você pode declarar a sua responsabilidade técnica para o conselho. Na verdade, pode não, você é obrigado a fazer isso. Todas as suas responsabilidades técnicas, toda atividade profissional sua precisa ser declarada para o conselho, tá? Exatamente. E lembrando que o Conselho Regional de Farmácia do Pará já está utilizando a fiscalização eletrônica móvel, tá? E através dessa fiscalização eletrônica móvel, o fiscal, ali no momento, ele já tem condição, sim, de saber se aquele substituto, né, aquele farmacêutico que está substituindo naquele momento, ele tem uma outra responsabilidade técnica, tá? Em outro estabelecimento. Tá? Então, isso é um procedimento, é uma conduta que não deve ser realizada de forma alguma. Né? Como a Jaqueline falou, pode até incorrer num processo ético. Não é verdade, Jaqueline? Isso, é verdade, sim. E aí, eu falo aí agora, por exemplo, foi até uma pergunta que chegou, né? Eu sou farmacêutico e vou tirar férias, né? Como proceder, né? O farmacêutico que vai tirar férias, né? Vamos supor que eu vou sair de férias. Então, eu vou lá e faço o meu comunicado de ausência com pelo menos 12 horas antes de eu sair de férias. Se as minhas férias começam amanhã, então hoje, pelo menos hoje, ou antes, né? Logo que eu souber que eu vou tirar férias, eu já faço o meu comunicado de ausência pelo CRF Casa. E o farmacêutico que vai entrar para assumir a responsabilidade técnica, que vai substituir o farmacêutico que saiu de férias, esse vai lá no CRF em Casa e faz a DAP, que é a Declaração de Atividade Profissional, nos moldes como eu expliquei anteriormente. Tá bom? Então, o farmacêutico que está saindo de férias amanhã faz o comunicado de ausência. E o farmacêutico que vai assumir a responsabilidade, que vai prestar assistência farmacêutica no período das férias do colega, ele vai fazer a DAP. Exatamente. E uma coisa que linka um pouco essa pergunta com a anterior é que o farmacêutico que estiver de férias, ele pode sim substituir um outro farmacêutico, tá, que esteja afastado eventualmente, tá, mesmo que seja no seu horário de trabalho. Por quê? Porque ele está afastado por férias. Então, se ele está de férias, ele pode sim substituir um outro e proceder com a DAP, tá? Então, ele não pode, enquanto trabalhando, né, no mesmo horário, substituir um outro, né, através da DAP. Mas se ele estiver de férias, ele pode sim substituir um outro através da DAP. Tá? Então, isso aí é uma coisa que é muito importante e que as pessoas têm dúvidas, né, em relação a essa questão, tá? Eu gostaria de acrescentar aí, doutora Mônica, não sei se eu lhe cortei um pouquinho. Não.
é que ele poderá fazer assistir, né, o estabelecimento no período de férias dele, desde que esteja tudo bem declarado para o conselho. Por exemplo, saiu de férias, comunicou a ausência das férias, e aí vai substituir o colega lá na outra farmácia, faz a DAP lá, dizendo, olha, eu estou de férias, o conselho já vai estar sabendo que você está de férias e estou assumindo a responsabilidade técnica aqui nesse outro estabelecimento. Tá bom? Então, isso assim, precisa ficar muito claro para vocês. Saiu, se ausentou, faz o seu comunicado de ausência, gente, porque isso vai dar um respaldo, inclusive jurídico, para vocês, caso aconteça algum problema lá dentro do estabelecimento, alguma irregularidade, algum problema que possa vir a culpar vocês que estão ausentes. Então, assim, se eu vou me ausentar, faço o meu comunicado de ausência, informo para o conselho para eu me respaldar juridicamente se acontecer algum problema lá dentro da farmácia nesse período, né? Você tocou num ponto muito importante, que é justamente o comunicado de ausência, porque muitas pessoas também têm dúvida em relação a isso e, às vezes, até interrogam, sim, mas por que eu tenho que comunicar a minha ausência? Tá? Mas você explicou muito bem, né? Então, a pessoa ela tem que se respaldar, ela tem que se documentar, até porque a responsabilidade técnica por um estabelecimento é coisa muito séria, tá? E qualquer coisa que aconteça, tá, ali de irregular naquele estabelecimento, na sua ausência, o responsável vai ser você. Mas se você comunicou que naquele momento ali você estaria ausente, né, dentro de seus motivos, então você já está respaldado daquela responsabilidade, tá? Então, gente, é muito importante que vocês façam os comunicados de ausência, inclusive de férias, porque algumas pessoas também pensam consigo, ora, mas férias é um direito meu, sim, lógico, é um direito de todo trabalhador, tá? Mas você precisa comunicar, tá? Para também você se respaldar em relação à sua ausência, ok? E quem é o responsável por colocar um farmacêutico substituindo você é o estabelecimento. O estabelecimento precisa se munir, né, com o que é necessário para que esteja regular, né, dentro do que a legislação pede. Então, você está saindo de férias, o dono do estabelecimento, né, o responsável legal pelo estabelecimento, já sabe que você vai sair de férias. Então, anterior a isso, ele já precisa ir atrás de ver o meu funcionário ali, o farmacêutico, que é tão importante, ele vai sair de férias, então deixa eu ver alguém para substituir esse meu farmacêutico. Tá bom, gente? A responsabilidade é do estabelecimento de conseguir alguém, um farmacêutico, que possa substituí-lo no horário que você vai estar de férias ou que você vai estar ausente por alguma outra situação, por exemplo, né? Então, lembrando mais uma vez, por exemplo, a gente falou aqui muito de férias, mas situação de licença maternidade. Situação de licença maternidade, eu falei anteriormente, mas não sei se vocês recordam, e só frisando, mas reforçando, né? Licença maternidade, ela não é coberta por DAP, porque é um afastamento acima de 30 dias. Sendo um afastamento acima de 30 dias, o dono do estabelecimento precisa colocar um farmacêutico, contratar um farmacêutico. O farmacêutico precisa estar registrado no conselho, que ele vai estar assumindo a responsabilidade técnica naquele estabelecimento. Quem está de licença maternidade
faz o comunicado de ausência, não, porque como vai estar ausente mais de 30 dias, nesse caso ele faz a baixa de responsabilidade técnica aqui no estabelecimento. A baixa de responsabilidade técnica não quer dizer que você foi demitido do estabelecimento, tá, pessoal? É só informando para o conselho, olha, saí de licença maternidade, vou ficar afastado mais de 30 dias, pode ser outra situação que seja mais de 30 dias, vim aqui para fazer a minha baixa de responsabilidade técnica, porque nesse período eu não vou precisar responder por qualquer irregularidade que aconteceu lá no estabelecimento. Então, faça a minha baixa quando eu retornar da licença saúde ou da licença maternidade, aí eu vou e faço novamente o protocolo de que eu assumo a responsabilidade técnica daquele estabelecimento novamente. Muito importante. E chegou uma resposta, ou uma pergunta, já aqui durante a nossa live, e como é de um assunto que estamos falando no momento, né, eu vou passar aqui, e a Iana Alves pergunta o seguinte: e se não tiver nenhum RT disponível para substituição de férias? Pois é, gente. Nesse caso aí, vai entrar a questão do perfil de responsabilidade técnica do estabelecimento, tá? Então, o fiscal, ele vai chegar no estabelecimento, ele vai constatar que não tem farmacêutico. Se for perfil de assistência farmacêutica 1 ou 4, e tiver o farmacêutico ausente, se ele for baseado no perfil, ele não vai autuar. Porém, se no momento que o fiscal chegou lá no estabelecimento e presenciou a atividade privativa de farmacêutico sendo exercida por uma pessoa leiga, que não é o farmacêutico, ele vai autuar o estabelecimento sendo perfil 1, sendo perfil 4, tá? E para situações em que o estabelecimento ele for perfil 2, perfil 3, né? Perfil 5, farmacêutico não está presente no estabelecimento, o fiscal vai fazer o auto de infração, tá, gente? Então, é dessa forma que acontece, é dessa forma que está previsto na legislação, na 700, que foi a legislação que a gente fez anteriormente, no dia 6 de agosto, na nossa primeira live, falando sobre isso. Então, assim, quem tiver mais dúvidas sobre isso, pode ir lá na primeira live, ela está disponibilizada pelo YouTube, ela está disponível pelo Facebook também, tá bom? Inclusive lá no Instagram, tem lá dizendo qual é o site do YouTube que foi feita essa live. Depois, Ju, tu pode colocar aqui para a gente passar qual é o link do YouTube que já foi disponibilizado a primeira live sobre a 700, tá? Por favor. E como estamos conversando sobre o comunicado de ausência, seria bom esclarecer, Jaqueline, o prazo, tem prazo para se fazer esse comunicado de ausência? E se tiver, quais são esses prazos? Tá. Então, vamos lá, gente. Já que a pergunta já veio sobre prazo, então a gente fala, tá? O comunicado de ausência para férias, licença maternidade, cirurgia eletiva, licença paternidade, licença de casamento ou outras situações similares, né? Por exemplo, ou também para cursos, congressos ou outras atividades profissionais, né? Ou seja, situações que você já sabe que vai precisar se ausentar, já tem um agendamento prévio da situação, né? Já sabe que vai acontecer daqui a alguns dias, ou então vai acontecer amanhã.
você faz comunicado de ausência com pelo menos um dia de antecedência, pelo menos 12 horas antes, tá? O ideal é que, já sei que eu vou lá fazer minha consulta médica. Então, naquele dia que eu sei, já vou lá, já entro no CRF em casa, já faço meu comunicado de ausência pelo CRF em casa, já informo que aquele dia eu vou estar ausente, tá? Mas, por exemplo, existem situações que fogem ao nosso controle, né? Que é o farmacêutico adoeceu, né? Houve algum familiar de primeiro e segundo grau chegou a óbito, né? Veio a óbito, acidentes pessoais, cirurgias de urgência ou de emergência, enfim, nessas situações que são imprevisíveis, você vai entrar lá no site do CRF em casa e tem o prazo de até 5 dias após o fato, 5 dias úteis após o fato, para fazer o seu comunicado de ausência de que você se ausentou ali por uma situação que não estava previsto, né? Agora mesmo, nesse período de pandemia, houve muitas situações em que os farmacêuticos perderam seus entes queridos, né? Mas desde que parentes de primeiro e segundo grau, tá bom, gente? É nessa situação que aceito o comunicado de ausência, então você vai lá e faz com um prazo de até 5 dias úteis após o fato. Porém, tem algumas situações em que o fiscal chegou no estabelecimento, né? E o farmacêutico, ele não fez o seu comunicado de ausência, não comunicou, né, a ausência nessas situações fortuitas, né, imprevisíveis. Aí o fiscal, ele vai fazer um termo de inspeção. Junto com o termo de inspeção, ele faz um termo de intimação para o farmacêutico, dizendo, olha, colega, você não fez o seu comunicado de ausência, então justifique sua ausência. Mas essa justificativa de ausência é para situações em que houve que era imprevisível no caso de doença, de óbito, de familiares de primeiro e segundo grau, cirurgias de urgência, tá bom? É nessas situações que é justificável a ausência do farmacêutico sem ter feito a sua justificativa de ausência prévia ou o seu comunicado de ausência prévio, tá bom, gente? Então, é importante estar muito atento a isso. E outra coisa que chegou, assim, tá bombando, chegando bastante aqui no Conselho, porque existe o comunicado de ausência, que eu já falei para vocês, situações em que eu sei que vai acontecer, ou então anterior à fiscalização, existe a justificativa de ausência, que foi, o fiscal chegou lá, ele vai precisar, ele constatou que o farmacêutico não comunicou que estava ausente, ele vai fazer lá o termo de intimação e existe a defesa para o auto de infração, tá, gente? Então, assim, CRF em casa, você faz DAP, CRF em casa, você faz comunicado de ausência, CRF em casa, você faz a justificativa de ausência, que foi essas situações que eu expliquei agora. Porém, defesa de auto de infração, quem faz é o proprietário, o representante legal do estabelecimento, e ele faz de forma presencial ou pelos correios, e ele tem um prazo de 5 dias úteis após ter sido lavrado o auto de infração pelo fiscal, tá? Então, o fiscal foi lá, lavrou o auto de infração, o estabelecimento, o representante legal ou o seu procurador legal faz a defesa para o auto de infração, de forma presencial ou pelos correios. Não pode perder esse prazo de 5 dias, tá, gente? E o Conselho de Farmácia, ele só pode... quem vai definir se aquele auto de infração vai gerar multa ou não é a plenária do Conselho.
tá, gente? Não é o fiscal que vai dizer se você vai ser multado, se não vai. O fiscal, ele vai constatar se está havendo alguma irregularidade. Constatada a irregularidade, lavra-se o auto de infração. Após o auto de infração, representante legal ou procurador faz a defesa para o auto de infração, que tem que ser presencial ou pelos correios. Após receber a defesa do auto de infração, monta-se um processo e isso vai para a plenária para ela definir se vai gerar multa ou não. Existem as situações em que o proprietário não faz a sua defesa, né? Naquele período, ou então não faz a sua defesa. Quando não é feita a sua defesa, aí já vai gerar a multa, não é isso, dona Cleide? É verdade. Já gera direto a multa para o estabelecimento, tá bom? Será que eu fui bem claro? Eu queria continuar com essa diferenciação entre uma coisa e outra. Então, assim, que nem eu já falei, repetindo. DAP, comunicado de ausência, justificativa de ausência. CRF em casa. Quem faz DAP? Farmacêutico que vai entrar assumindo a responsabilidade técnica do colega que está se ausentando. Quem faz comunicado de ausência e justificativa de ausência? O farmacêutico que se ausentou, tá? E quem faz defesa de auto de infração? Faz o representante legal ou o procurador devidamente comprovado, e ele faz de forma presencial ou pelos correios, tá bom, gente? É dessa forma. E muito importante esses esclarecimentos, porque existem muitas dúvidas em relação a todas essas questões, tá? E agora está bem claro, e aqueles que não estão vendo a live agora, nesse momento, ela vai ficar gravada e vocês podem, sim, consultar, tá? Quando vocês quiserem, e também lerem as resoluções, que é muito importante vocês terem o conhecimento dessas resoluções, tá? Que são importantes para o desenvolvimento da sua profissão farmacêutica. O Francisco Atier Fadu, eu acho que é assim que deve ser falado, não sei, ele enviou também aqui uma pergunta, mas que já foi respondida pela Jaqueline, tá? Então, ele fala o seguinte, que o farmacêutico deve comunicar previamente ao Conselho Regional de Farmácia, por escrito, o afastamento temporário das atividades profissionais pelas quais detém responsabilidade técnica, quando não houver outro farmacêutico que legalmente o substitua, tá? Então, é mais até uma afirmação, né? E caso o proprietário não tenha um outro farmacêutico, né, para substituir aquele que está se ausentando, tá? Então, vai entrar naquela situação que a Jaqueline já nos respondeu, tá? Em relação ao perfil de assistência farmacêutica, que também já começamos a utilizar aqui no CRF Pará, tá? E que também é muito bom para prestigiar, né? Prestigiar aqueles farmacêuticos que prestam uma boa assistência e também incentivar aqueles que ainda não têm um perfil de assistência 1, que consigam chegar ao perfil 1, que vai ter, né, ali as suas... como é que se diz? Vai ser considerado isso no momento em que o fiscal chegar no estabelecimento, né? O fiscal vai poder considerar que aquele estabelecimento tem uma boa assistência farmacêutica. Exatamente. O farmacêutico dele presta assistência com empenho, que está lá sempre assumindo a responsabilidade técnica pelo estabelecimento, cumprindo a sua missão de farmacêutico. Então, a gente vai considerar isso no momento em que
numa situação em que o farmacêutico, por acaso, não conseguiu estar lá presente naquele momento, tá, gente? Exatamente. Então, é uma questão de considerar que aquele estabelecimento, ele presta uma boa assistência para o farmacêutico, né? Para a população em geral. A população, exato. Né? Foi para isso que a gente foi para as ruas lá em 2000, 2001, para pedir que a gente esteja lá dentro do estabelecimento fazendo o nosso trabalho, né? Melhorando a vida da população. Que é isso que a gente, para isso que a gente está aqui, né? Exatamente. E é fazendo dessa forma, ou seja, uma boa assistência farmacêutica, que nós vamos mostrar a nossa importância enquanto profissionais de saúde, né? A nossa importância para assistência à saúde da população, tá? E assim, nós vamos nos mostrar imprescindíveis, né? Então, a população tem que sentir, né, a nossa importância para eles, para o acompanhamento da sua saúde, para o acompanhamento da sua farmacoterapia, para orientações em relação ao uso de medicamentos. Então, é essa a nossa função ali na farmácia. Na farmácia, que eu falo, nos estabelecimentos farmacêuticos de uma forma geral, mas a farmácia comunitária é realmente mais numerosa e onde detém a maior parte das contratações de farmacêuticos. Não é verdade? Já encaminhando para o final da nossa live, tá? Tem uma pergunta aqui que diz que, se proceder à baixa de responsabilidade técnica, minha CR permanece válida ou perde a validade? Doutora Mônica, essa pergunta eu rebato para você. Realmente, gente, hoje a CR, ela não tem mais validade como tinha, né, anteriormente, tá? Então, que ela precisava ser renovada todos os anos. Agora, não mais, mas qualquer alteração ali naquela CR, ela perde sim a validade e precisa ser renovada, ou seja, baixa de responsabilidade técnica, mudança de horário, troca de farmacêuticos, tá? Então, qualquer que seja a modificação que venha a ter aquela CR, ela perde a sua validade. E eu quero lhe fazer uma pergunta, viu, doutora Mônica, com base nisso. Pode ser. A baixa de responsabilidade técnica precisa ser paga aqui no Conselho de Farmácia? Não. A baixa de responsabilidade técnica não é mais paga, bem como várias outras taxas que existiam ou serviços, tá? Cobrança por desenvolvimento de alguns serviços não são mais pagos. Tá? Então, o Conselho Regional de Farmácia, através da sua junta diretiva, extinguiu o pagamento de várias taxas de serviço anteriormente cobradas. Tá? Então, a CR não é mais paga. Tá? A baixa de responsabilidade não é mais paga. A baixa de responsabilidade técnica também. Tá? Bem como a DAP também não é paga, tá? Então, todos esses serviços são gratuitos por parte do CRF Pará, tá? Então, isso para beneficiar os farmacêuticos, né? E que não tem sentido que sejam pagas. Respondido, Jaque? Respondido, eu agradeço. E eu acho que aqui a gente já vai realmente finalizando, né, doutora Mônica? E antes de finalizar, dessa vez eu que estou já tomando a palavra, né? Não, mas fica à vontade. Antes de finalizar, só
um último dos últimos lembretes de algo que já foi muito batido aqui, tá, gente? Defesa de auto de infração presencial ou pelos correios. DAP, comunicado de ausência, justificativa de ausência, CRF em casa. Gravem essa frase, viu, gente? Gravem, por favor, esse lema aí. Defesa de auto de infração presencial ou correios, DAP, comunicado de ausência, justificativa de ausência, pelo CRF em casa. Lema de vocês. Então, gostaria, mais uma vez, de agradecer a Jaqueline pela disponibilidade de nos atender, de estar aqui esclarecendo todas essas dúvidas que são muito importantes para os farmacêuticos, para os proprietários de estabelecimentos, tá? Para que realizem de forma correta, tá? Todos esses procedimentos, ok? Gostaria de passar a palavra para a Jaqueline para suas considerações finais. Agradecer, né, pela oportunidade de estar transmitindo conhecimento para vocês, né? Eu espero poder chegar na mente de cada farmacêutico, né? Na consciência de cada proprietário de farmácia, né? Com essa live, com esses esclarecimentos que a gente está fazendo aqui, tá bom, gente? E espero que eu possa ter um bom retorno disso daí, que vocês tenham conseguido entender muito bem tudo isso que a gente explicou aqui, que a gente faz com muito carinho e muito respeito a cada um de vocês. Eu, mais uma vez, agradeço a presença de todos, né, de quem está aí nos assistindo, quem vai nos assistir depois. Espero que todos assistam a essas lives, para que possam ficar esclarecidas as suas dúvidas, os seus questionamentos sobre esses pontos que a gente tocou, tanto na primeira live, que foi sobre a resolução 700, quanto essa agora da 701, que a gente acabou tocando também em outros assuntos que estão diretamente relacionados a ela, tá? Exatamente. Obrigada e um grande abraço em todos. Também quero agradecer. Obrigada. Oi, Jaqueline. Obrigada para a Ju, para a Roberta, que estiveram aqui com a gente, nos dando esse apoio, passando as imagens e buscando, né, o que os farmacêuticos estão querendo de informação aqui com a gente, né? Obrigada, meninas, porque esse trabalho aqui é um trabalho em grupo, né? É um trabalho de equipe. Exatamente. Muito bem lembrado. Então, eu agradeço tanto a presença de todos que nos assistem e que nos vão assistir posteriormente, tá? A Jaqueline, que eu já agradeci, e também as nossas colaboradoras, né, da Ascom, a Juliana, a Roberta, o Iago, né, que agora está de férias, mas está sempre conosco aqui, nos auxiliando, né, e que para fazer desse momento um momento cada vez mais importante para os farmacêuticos paraenses. E nós estamos aqui, no Conselho Regional do Pará, à disposição de vocês, tá? Então, o Conselho precisa estar mais junto dos farmacêuticos. E nós estamos aqui, né? Vocês podem contar conosco em todos os momentos, tá? Então, podem nos contactar, podem nos ligar, podem enviar e-mails, que nós estaremos sempre respondendo, tá, aos questionamentos, às dúvidas de vocês, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada, e como eu falei na live passada, nós estamos também programando alguns tira-dúvidas rápidos, tá? Para melhores esclarecimentos da classe farmacêutica do Pará e até de outros estados, visto que
ficarão na internet, à disposição de todos, tá? Então, muito obrigada, muito bom dia e até a próxima, se Deus quiser.